Por exemplo, né? A questão que eu queria colocar para vocês agora seria a questão do auto-dual e depois da autodualidade. Por exemplo, vamos ver dual do dual. Então, digamos que eu tenho estou em D dimensões, vamos fazer genérico, D dimensões. Pego uma P forma. Vou chamar de T. Então a gente coloca assim, T subíndice, T entre parênteses. Para indicar que a colisão pode ser em cima também. Você já pode colocar assim, TT. Uma P forma. Então o dual de uma P forma vai ser então uma retil D menos P. Uma D menos P forma. Então a gente já sabe, se é dual, ela vai ter tantas componentes quanto essa. O número de componentes é a mesma, a dimensão é a mesma. Esse cara aqui tem D fatorial, né, tem DT. E esse cara aqui tem D menos P, D menos P. O número de componentes é o mesmo. Só que os rankings são diferentes. Esse cara aqui é um tensor com P índices e esse cara aqui é um tensor com P menos P índices. Então, em princípio, são números diferentes. Claro que para ser autodual, o que significa autodual? Significa que o dual é igual ao próprio objeto. Então, isso caracterizaria um autodual. O dual do objeto não é um outro objeto que tem as mesmas componentes, é igual a ele. Ou seja, tem que ter inclusive o mesmo ranking. Então, se o dual é igual ao tensor original, a P forma original, D menos P tem que ser igual a P. Então, P tem que ser igual a D sobre 2. Então, é claro que a autodualidade só vai ser possível em espaços de dimensão par. Por exemplo, em duas dimensões, 2 por 2 dá 1. Então, eu posso ter uma unforma dual de uma unforma. Mas, em 3 dimensões, eu não poderia ter isso aqui. Para ser uma P forma, ser autodual, o número de índices dela, que é o número inteiro, o ranking dela é o número inteiro, tem que ser D sobre 2, então D ímpar, não pode. 4 dimensões já é possível. Em 4 dimensões, uma 2 forma é dual de uma outra 2 forma. Então eu posso ter uma 2 forma autodual. Em 6 dimensões, uma 3 forma é autodual. Uma 3 forma pode ser autodual. Então, sempre em dimensão par, é possível que D menos P seja igual a P. Então, o conceito de autodualidade, ele só vai ser introduzido em dimensões pares, dimensões ímpares fora de cogitação. Agora, nem sempre a gente vai poder, nem sempre a condição de autodualidade é possível para tensores reais. Nós vamos ver isso. Né? Mas a gente sempre pode produzir tensores autoduais, mesmo que eles sejam complexos. Então, o conceito de autodualidade significa que o tensor é igual ao seu dual. Então, por exemplo, se eu estou, isso é a autodualidade, então, se eu estou em duas dimensões, vamos colocar aqui para D igual a 2. Se eu estou em duas dimensões, eu pego um vetor, V, é uma unforma. Pego o dual de uma unforma. O dual de uma unforma também é uma unforma, V tio I. Quem já fez o curso de eletromagnetismo comigo, a gente quando estudou eletrodinâmica planar, né, eletrodinâmica no plano, a gente fazia um cálculo, a gente introduzia campo elétrico, campo magnético, tio, quer dizer, a gente tem um conceito de dualidade. O que é o V? Vamos ver, inclusive, a interpretação geométrica. Quem é o dual de V? Então, dual de uma unforma é uma em duas dimensões é uma unforma. Então, 1 sobre T fatorial é 1, preciso escrever. É o epsilon I, J, VJ. Então, VT1 é epsilon 1, 2, V2, é o V2. VT2 é epsilon 2, 1, V1, é menos V1. Então, o dual, se V, então, se minha unforma V tem componentes V1 e V2, a minha unforma dual tem componente V2 menos V1. O que a gente observa? Que essa componente aqui é ortogonal a essa. Quer dizer, em duas dimensões acontece de V escalar V dual
Imagina se eu pegar esse vetor aqui, né, e fizer toda essa situação. Só para dar uma interpretação em D igual a 2, foi em duas dimensões. Aí eu tenho esse vetor V, não um foco, um vetor. Esse daqui é o meu vetor V. Então, aqui é a componente Vx, V1, aqui é a componente V2. A componente dual, a componente X dele vai ser esse cara aqui. Ele vai ter essa componente X. E a componente Y dele vai ser negativa. Vai ser menos a componente X do primeiro. Vai ser esse carinha aqui. E é um cara ortogonal, então basicamente vai ser isso aqui. O V dual. O módulo é o mesmo, né? O módulo desse vetor é igual ao módulo desse vetor. Só que esse vetor aqui é esse vetor rodado de 90 graus no sentido trigonométrico. Então aqui está o V, aqui está o V dual. Quer dizer, dado um vetor em duas dimensões, o dual dele é sempre a rotação dele de 90 graus, né, de π sobre 2 radianos, no sentido trigonométrico. Tá só? Aí vocês observam, se eu pegar o dual do dual, o que eu tenho que fazer? Rodar esse vetor de 90 graus, no sentido trigonométrico. Eu vou rodar ele de mais 90 graus, então ele vai estar aqui. Então o dual dele não dá ele mesmo, dá menos ele. Então nem sempre, eu estou colocando nem sempre. Então, vamos fazer agora por que isso acontece. Mas outra coisa, esse vetor pode ser alto dual. O dual dele nunca vai ser igual a ele mesmo. Por quê? Porque o dual dele está rodado de 90 graus. Então esse vetor nunca vai poder ser igual a esse. Então em duas dimensões eu não posso falar de autodualidade. Em princípio, né, eu poderia falar. Eu digo que em dimensões pares, né, se houver autodualidade, ela tem que satisfazer essa condição. Mas eu vejo em duas dimensões, né, euclidianas, eu não posso falar o dual, porque o dual de um vetor nunca vai ser igual a ele. É sempre ortogonal a ele, ao contrário. E aí a coisa vem daqui. Se eu tiver, se ele for autodual, V1 tem que ser igual a V2. Mas V2 tem que ser igual a menos V1. Então a única solução é V1 igual a V2 igual a zero. Então o único vetor autodual em duas dimensões, a única forma autodual em duas dimensões é a forma trivial, é 0, 0. Então, e o conceito vem daqui, porque o que é a autodualidade? A autodualidade é isso aqui, que eu teria que ter V tio I igual a VI. Então vamos lá, quem é V tio I? V tio I é epsilon I. J, VJ. Então eu tenho que isso aqui tem que ser igual a VI. Eu tenho esse índice livre aqui. Então eu posso saturar essa equação, posso colocar aqui, ó, epsilon M I. Epsilon I J VJ igual a epsilon M I VI. Eu fiz isso, peguei a equação que define a autodualidade. Então eu quero que o dual desse objeto seja igual a ele. O dual é igual a ele. Então estou usando agora a definição do dual em duas dimensões. Então essa relação tem que ser válida. Agora aplico esse objeto a ambos os lados dessa equação. Epsilon MI, epsilon IJ, nós já sabemos, é menos delta MJ. Então, menos delta MJ, VJ, dá menos VM. E esse cara aqui é epsilon MI VI. Então, esse cara aqui é o V tio M. Então, eu tenho que V tio I é igual a VI. Agora, claro, esse índice aqui é livre. E V tio I é igual a menos VI. Tá? Quando eu colocar, então eu partir daqui, fiz essa cadeia de operações simples e cheguei à conclusão que daqui, isso é minha imposição. Isso é, eu quero uma coisa autodual, então eu imponho isso. Vou usar a definição vínculo de autodualidade. Agora eu faço uma operação por minha conta. Jogo esse objeto aqui à esquerda, jogo esse objeto aqui à esquerda. Essa operação me revela esse resultado, que V tio M é igual a menos VM. Mas como esse índice aqui é livre, pode ser V tio I igual a menos VI. Então essa operação me confronta com essa. Então o único jeito é que V seja zero. O que está em jogo aí? O que está em jogo aí é a propriedade do epsilon. Porque em alguns espaços, quando eu contraio epsilon com epsilon,
eu ganho o delta. Mas em outros espaços eu ganho menos delta. Nós vamos ver que em 4 dimensões, vamos ver já a diferença. Então, nós estamos vendo que o dual do dual nem sempre é o próprio objeto. Nós estamos vendo aqui que o dual do dual é menos o objeto. Vamos ver por quê. Olha isso aqui. Então, isso aqui me mostrou que eu não posso ter uma uniforme autodual em 2 dimensões. Em 2 dimensões, sabe, o único jeito de eu ter uma autodualidade, SD igual a 2, é que a forma seja 1. Então, eu só posso ter autodualidade para uma forma em 2 dimensões. Eu pego um vetor, que é uma forma, e vejo se ele pode ser autodual. E vejo que não, a não ser que ele seja trivial. Então, em 2 dimensões está fora o conceito, quer dizer, está fora a possibilidade de autodualidade. Mas, vamos pegar agora o dual do dual. Então, só estou em 2 dimensões. Então, o que é o dual? O dual V de I é estou em 2 dimensões. Estou usando o conceito agora não de autodualidade, mas de dualidade. Agora, quem é o dual do dual? Só tirar o dual do dual I, uso de novo a definição, é epsilon I J, V til J. Então, quem é o dual do dual? O dual. Então, o dual sempre satisfaz essa propriedade. Para botar um dual, eu pego o epsilon e contraio com o objeto original. Se eu quero tirar o dual do dual, eu pego o epsilon e contraio já com o dual. Usando essa definição, isso aqui é um reflexo dessa definição de dualidade. Agora eu substituo isso aqui. Eu tenho epsilon I J, V til J, mas V til J é epsilon J K VK. Mas agora eu sei que epsilon J, epsilon J K é menos, em 2 dimensões, isso aqui dá menos delta de K. Então isso aqui dá menos VI. Então fica claro que o dual do dual de uma forma é menos menos o dual do dual de uma forma é menos, que é o, geometricamente é o que bate para a gente. Em 2 dimensões, tirar o dual é rodar de 90 graus no sentido trigonométrico. Então agora, se eu quiser tirar o dual do dual, eu tenho que fazer uma outra rotação de 90 graus. Então eu caio aqui. Então, esse cara aqui é o V til T. Certo? Por exemplo, vamos pegar o dual do dual de uma 2 formas. Então, suponhamos que eu estou em 2 dimensões. Vamos pegar uma 2 formas. Estou em 2 dimensões, então uma 2 forma é um objeto AIJ. Sabemos. É o objeto em 2 dimensões. E a gente até já sabe que um objeto em 2 dimensões, uma 2 formas em 2 dimensões, isso aqui, aliás, é uma propriedade geral. Sempre uma deforma em D dimensões. Então, o que tem a deforma? Ela só tem, na verdade, uma única componente independente. Que ela tem que ter D índices, todos diferentes. Então, uma deforma, ela só tem uma componente, todas diferentes. E o epsilon de leve típica também só tem uma componente, todas diferentes. Então, é verdade que se eu estou em D dimensões, uma deforma em D dimensões vai ser o leve típica daquela dimensão, vou chamar de epsilon B, vezes o escalar. Então, sempre uma deforma, ela só tem uma componente independente. Então, é equivalente ao escalar. Então, eu posso sempre escrever o seguinte: se eu estou em D dimensões, eu vou pegar uma deforma, de D índices distintos. Então, isso aqui vai ser epsilon e 1. Vai me dar o leve típica das D dimensões vezes o escalar. Então, uma deforma em D dimensões, ela é sempre proporcional ao leve típico. Quer dizer, na verdade, ela é um escalar vezes o leve típico. Por que esse objeto aqui... Oi, Dona, por que esse objeto aqui é um escalar? Né? Se eu faço uma rotação, nós sabemos que o epsilon não muda, né? A gente sabe que o epsilon é um determinante. Então, quando a gente faz uma transformação... Deixa eu apagar isso aqui. Quando a gente faz uma transformação de rotação, sabe que quando a gente faz uma rotação, né, nos eixos espaciais, os vetores mudam. Velhinho aí, a gente vai falar na aula passada. É a matriz de SON atuando no vetor. Então, fiz uma rotação do sistema de eixos, meu vetor para o outro
observador muda com essa matriz de S ou N. Se eu pegar um tensor, então se eu pegar o eletivo, ele vai dizer epsilon 1 e 2 e D. Eu vou ter uma matriz R e 1, J1, R e 2, J2, R e P, só para relembrar vocês, se quiserem lembrar. E aí vezes o tensor, vezes epsilon, J1, J2, JP. Isso aqui é a rotação atuando no tensor. Só que esse epsilon aqui, ó, pelas propriedades do determinante, esse epsilon aqui, essa operação que está do lado direito, nada mais é do que epsilon e 1 e 2. E P vezes o determinante de R. É só lembrar da definição de determinante. Quando eu tenho uma matriz tipo assim, N e J. N kappa L vezes F I kappa. Então, isso aqui para nós é epsilon e L determinante de R. Então, nesse caso aqui, mas o determinante de R é toda a matriz de rotação tem determinante 1. Então, o tensor de Leibniz, ele é invariante por rotação. O valor dele muda. Quando eu faço uma rotação, ele fica evitado. Então, esse objeto aqui não muda por rotação. Esse objeto aqui é uma componente única, é uma única coisa. Então, de fato, uma deforma é um escalar. Ele é um invariante por rotação. O que pode acontecer com uma deforma é mudar por transformações de paridade, mas não por rotação. Então, toda deforma em D dimensões é um escalar, é equivalente a uma dessas. Então, eu vou voltar aqui para a definição do dual do dual. Então, em geral, agora eu estou falando em D dimensões, estou falando de uma P forma e do dual dela, que é uma D menos P forma. Então, eu teria isso aqui, ó, é D, T tilde, D menos P. É uma D menos P forma, que é o dual de uma P forma. Nós já sabemos que a operação é essa. O dual é o Leibniz vezes contraído com a P forma. Se é uma P forma, aqui eu tenho 1 sobre P fatorial. Então vamos escrever essa equação. O que é o dual? Então tá lá. Então o dual é isso aqui. T til tem D menos P índice e 1 e D menos P. Eu tenho um tensor agora, antissimétrico, com D menos P índices. É uma D menos P forma dual daquela forma. Então isso aqui é 1 sobre P fatorial, epsilon e 1 e D menos P. Os três primeiros índices aqui, D menos P índices, são que estão aqui. E agora eu vou ter os outros índices, J1 até JP, atuando no T. J1, JP. Está aí. Definir o dual. Mas eu quero o dual do dual. Então, eu quero o dual desse cara aqui. Eu quero o dual do dual. O dual desse cara aqui vai ser o dual vai ser, então, o dual de um cara com D menos P índices é um cara de novo com P índices. Então vai ser T til, kappa 1, kappa P. Então o dual, né? O dual, uma P forma. O dual dela tem D menos T. O dual desse cara vai ser D menos D menos T, dá de novo P. Então o dual do dual, pelo menos, tem o mesmo número de índices. Então o dual do dual de uma P forma é também uma P forma. A questão é saber se essa P forma é igual à forma de partida. Quer dizer, quando eu tiro o dual e tiro de novo o dual, eu volto ao tensor original ou não? Ali em duas dimensões nós vimos que não. Se eu tiro o dual e tiro de novo o dual, eu obtenho menos o vetor de partida. Então vamos ver aonde é que essa propriedade pode estar refletida. Então se eu tirar o dual do dual, então esse cara tem D menos P índice. Então o dual dele tem que ter P índice. O dual do dual é uma P forma. Então eu vou pegar agora 1 sobre D menos P fatorial. Que eu vou estar tirando, vou estar aplicando a noção de dual a esse objeto. Eu vou tirar o dual dele. Então o dual dele vai ser epsilon, kappa 1, blá blá blá, kappa P. Isso aqui então vai ter epsilon, kappa 1, índice kappa P. E aí agora vão entrar esses índices aqui. I1 e D menos P. Atuando quem? Atuando no T tilde. I1 e D menos P.
tenho D índices no final do dia. P mais D menos P. Isso aqui é um típico Levitine, tem D dimensões, está atuando nesse cara. Mas agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar a definição. Eu sei quem é T-til-til, em função do T-til, mas agora eu sei quem é T-til em função do T. Então isso vai me dar uma relação entre T-til-til e P. Então vamos usar agora aqui a definição do dual. Então isso aqui se mantém. Eu vou ter 1 sobre D menos P fatorial da vida. Quando eu for colocar aqui, eu vou estar tirando o dual de uma P forma. Aqui, então eu tenho o fator 1 sobre P fatorial. Não tem lá da definição para ligar. Isso aqui, esse P fatorial vem porque eu estou tirando o dual de uma P forma. Os épsilon, esse épsilon está aqui, épsilon, K1, K3, épsilon I1 e D menos P. Agora, quando eu tirar o dual desse, vai aparecer épsilon I1 e D menos P. E aí aqui vai aparecer épsilon J1, épsilon I D menos P, e aí continua J1, JT, e aqui o T, J1. Então, estou usando agora, tem duas vezes a definição. A definição do dual, em função do dual, e dual em função do tensor original. Então, o que eu tenho, basicamente, é essa contração de épsilon. Dois levitíficos que estão se contraindo aqui, ó. Esses D menos P índices estão contraídos com esses D menos P índices. Então, só para vocês terem uma ideia, em 3 dimensões, isso seria, por exemplo, um épsilon, que aí eu estou falando do dual, em 4 dimensões, poderíamos, em 4 dimensões, eu teria que ter dual de duas formas. Então eu teria épsilon IJ, KL, épsilon, KL, NN. Então eu teria esse objeto. E a gente sabe que quando a gente contrai épsilons com épsilon, o que a gente produz? Deltas. Sabe que isso aqui vai me dar delta de K1, J1, delta de K1, J2, delta de K1, JP, e assim vai. Porque a contração de dois épsilon, sempre que eu tiver épsilon, uma configuração de índices aqui, e uma outra configuração aqui, e pegar um outro épsilon que tenha essa mesma configuração contraída, e aqui uma outra configuração, eu posso chamar de isso aqui, então eu tenho esses índices disponíveis e esses índices aqui contraídos. Então, claro, o número de índices disponíveis aqui tem que ser igual aqui, porque esse é a primeira dimensão. Se eu tenho, por exemplo, D índices aqui e eu uso 2 disponíveis aqui, eu tenho 2 disponíveis aqui. Então, eu tenho D menos 2 aqui, D menos 2 aqui. Mas aí, devido às propriedades do F, essa contração só não é nula se eu tiver como esses índices que estão aqui são os mesmos que estão aqui, e todos os índices são diferentes, então os que estão aqui não estão aqui. Os que estão aqui não estão aqui. Então, esse conjunto de índices tem que bater com esse, mesmo que seja uma outra ordem. Então, o que eu vou ter desse produto aqui são produtos de delta. Delta de um índice daqui, de outro índice daqui, delta de um índice daqui. O que eu vou ter são produtos de deltas. E aí, esses produtos de deltas, quando atuarem aqui, vão vir constituir o tensor original. Mas não necessariamente com o mesmo sinal. Então, isso, dependendo do espaço onde eu estou, vai depender dos sinais desses deltas. O T dual vai ser mais ou menos o T original. Então nós já vimos, se eu estou em 2 dimensões, o dual pega esse sinal. Se eu estou em 4 dimensões, vamos ver só. Se tiver em 2 é o sinal contrário. Se tiver em 2 é o sinal contrário, é o menos. O dual é menos. Vamos dizer que eu esteja em 4 dimensões. Eu quero tirar o dual do dual. Então, basicamente, em 4 dimensões, né? Suponhamos que eu tenha uma P-forma. O que eu vou ter em 4 dimensões sempre vai ser isso aqui. Eu vou ter sempre essa. Suponhamos que eu esteja fazendo isso aqui para uma forma em 4 dimensões. Então, vamos pegar. Estou em D igual a 4. Então, vamos fazer D igual a 3. Não, 0. Então, vamos dizer D igual a 3.
Vou pegar o dual do dual. Não é autodual, não. Autodual precisa de dimensão clara. Eu estou agora falando do dual do dual. Você pode que seja em 3 dimensões. Eu vou acabar, tá? Vamos pegar um vetor, uma 1 forma. Vamos pegar uma 2 formas, só para variar um pouco. Vamos pegar uma 2 formas. Então, estou em 3 dimensões, peguei uma 2 forma. Uma 2 forma é antissimétrica, rank 2. Vamos pegar o dual dela. Então, o dual de uma 2 forma em 3 dimensões é uma 1 forma. Então, A tio I vai ter 1 sobre 2 fatorial, que é 1 meio, epsilon I JK, a JK. Então, estou usando aqui a noção de dual de uma 2 forma. Mas o que eu quero não é o dual de uma 2 formas. Eu quero o dual do dual. Então, isso aqui é uma forma. O dual de uma 2 formas é uma forma. Mas agora eu quero o dual dessa forma. Então eu quero a tio-tio. Só que o dual de uma forma é de novo uma 2 formas. Então vamos dizer que é um A tio-tio MM. Isso aqui vai ser, por definição, o dual de uma 1 forma. Então vai ter 1 fatorial aqui. Vai ser epsilon M kappa A tio. Então estou tirando o dual desse cara, que já é o dual do desse. Esse cara aqui é o dual desse. Estou recomeçando daqui. Então o dual de uma forma é uma 2 formas, feita desse modo. Mas agora vamos usar esse cara aqui, agora eu vou usar o fato. E esse cara aqui já é esse dual. Então esse cara aqui vai me trazer 1 sobre fatorial, meio. Aí vai me produzir. Então esse cara aqui fica epsilon M. Agora eu vou usar esse epsilon M. Ativo K. Ativo K é 1 meio, epsilon kappa IJ. Kappa J. Kappa, não posso usar as duas maneiras. Como eu já usei kappa aqui, então aqui vamos usar P. Tá? P. Então estou usando aqui a definição de. Estou usando a dual do dual. Tirei o dual. E agora tirei o dual do dual. Dual do dual é isso. Mas o dual, por sua vez, era isso. Insiro aqui. Então fiquei com essa relação. Todos nós sabemos quanto vale isso aqui. Tá? Dos nossos cursos mais básicos, a gente sabe que é o contrário de derivas em 3 dimensões. Delta de NP, delta de NP. Que é aquilo que eu estava falando lá. São os deltas que vão entrar em ação agora. Delta de NP, delta de NP. Em 3D. Menos delta de NP, delta de NP. Então, nós vamos ter o dual a tio, MM, vai ser 1 meio. Primeiro termo, o M fica P, o P fica M e o Q fica N. Então, 1 meio de ANN. Segundo termo, menos 1 meio. Isso aqui atuando aqui. O Q fica N e o P fica N. Então, ANN. Esse cara é uma 2 formas? Sim. Então, ele é antissimétrico. Esse termo se junta com esse. Então, me deu mais. Então, por exemplo, em 3 dimensões, nós vimos que o dual de uma 2 formas é a própria 2 formas. Tá? Só combinando os erros, certo? Vamos dizer que a gente quisesse fazer isso agora para uma 1 forma em 3 dimensões. Eu vou acabar, tá? O dual de uma 2 formas é esse cara. Vamos pegar, por exemplo, uma 1 forma. Então, vamos pegar um vetor. Pegando um vetor. Então, nós já vimos o dual de um vetor é uma 2 formas. V2, metil e J. É epsilon, I, J, kappa, VK. Então, o dual de uma 1 forma. Vamos tirar o dual do dual. O dual de uma 2 formas volta a ser uma forma. Vamos chamar um V-til-til N. Então, dual de uma 2 formas. Então, vai ter 1 sobre 2 fatorial, epsilon, N, IJ, V-til e J. Tirei o dual. Mas agora eu vou usar a propriedade desse dual, a definição
desse igual. Então, isso aqui mantém epsilon meio, epsilon n, i, J, vetil e J. Epsilon, i, J. Tá? E aí aqui nós sabemos. Isso aqui me dá 2 vezes delta de mk. Então, 2 cancela por 2 e o K. Então, o V de 1 dual do dual é o próprio dele. Então, nós vamos ter aqui o dual do dual de uma uniforme é a própria forma de partida. Então, diferentemente do que acontece em 2 dimensões, o dual do dual de uma uniforme em 2 dimensões é menos a uniforme. Em 3 dimensões, o dual do dual de uma uniforme é a própria uniforme. Volta ao vetor original por causa das propriedades da função. Então, nem sempre o dual do dual é o próprio objeto. A gente tem casos em que é menos o próprio, é menos o objeto. Então, por exemplo, por isso que isso aqui me impede de, em 2 dimensões, eu definir a autodualidade. Por quê? Porque se o dual do dual é menos o objeto, então, se eu tenho autodualidade, eu tenho essa propriedade. Isso é autodualidade, em 2 dimensões, autodualidade. Se eu tirar o dual do dual, vai dar essa relação aqui, eu tiro o dual dela. Só que o dual do dual é menos ele. Se esse cara é autodual, ele é igual a T. Então, em 2 dimensões, a gente prova que o dual se eu tenho uma uniforme, o dual do dual me dá que é menos ele. Então, vamos ver que essa uniforme seja 0. Então, sempre que eu tiver dual do dual, espaços em que T tiltil seja menos T, o dual do dual seja menos, nesses espaços eu não posso introduzir autodualidade. Porque se eu introduzisse autodualidade, ia acontecer exatamente isso. Então, isso acontece em 2 dimensões euclidianas, me aparece também em 4 dimensões, me aparece em 4 ou 6. Eu vou deixar justamente como tarefa para vocês. Né? Então, como tarefa para vocês, vai ficar tarefa 1. Vai ficar estudar as performances em 6 dimensões euclidianas, em E6. Então, em 6 dimensões euclidianas. Então, nós vamos ter 0 forma, 1 forma, 2 forma, 3 forma, 4 forma, 5 forma, 6 formas. Estudar as performances em 6 dimensões, a derivar as relações de dualidade. É possível definir dualidade? É possível ter-se autodualidade? Antes disso, antes dessa pergunta, vamos estudar o dual do dual. Então, vamos ver quem é o dual do dual de uma performance em 3 dimensões, uma performance em 6 dimensões. Vai ser mais ou menos ele. Tá? Vai ser mais ou menos, essa é a pergunta. E em função disso, já fica claro se é possível averiguar a condição de autodualidade. Isso aí em 6 dimensões para vocês mexerem um lectivo, tá? Com 6 símbolos. Tá? Vamos dizer que eu tenha esse. Passar nessa questãozinha. Deixa eu ver mais uma coisa. Não sei. Próxima aula nós vamos estudar. Vamos chamar. Nosso próximo objetivo vai ser o chamado produto exterior. Que é quando nós vamos introduzir o produto de formas. Quando eu multiplico uma P forma por uma P' forma, nós vamos ganhar uma P mais P' forma. Então,
Porque no fundo, quando eu multiplico uma P forma, eu estou multiplicando um tensor por P índices. Quando eu multiplico por uma P' forma, eu estou multiplicando por um tensor por P' índice. Então, no final do dia, eu vou ganhar aqui um tensor por P mais P' índices. Só que esse tensor tem que ser completamente simétrico. Nós vamos ver como é que a gente forma o produto chamado exterior. Então, nós vamos estudar o produto exterior, que é o que define a álgebra dos produtos de forma. E vamos começar a estudar a derivada exterior, que é o que vai nos levar aos conceitos de gradiente rotacional, divergência e laplaciano. Derivada exterior, que é um outro cálculo que a gente introduz por forma. Então, já para preparar o terreno para nós estudarmos o produto exterior, eu vou deixar uma tarefinha 2. Simples. Tarefa 2 é a seguinte: suponhamos que eu pegue estou em 3 dimensões, só para fixar bem essa ideia, vou estar em 3 dimensões. E aí eu vou pegar uma 2 forma, que eu vou chamar de A, uma A2, uma 2 forma em 3 dimensões. E vou pegar uma 1 forma, um vetor, uma 1 forma. Então eu vou multiplicar uma 2 forma por uma 1 forma. E peço a vocês para me formarem a 3 forma, T3, que vai vir do produto tensorial da 2 formas, o produto tensorial, pela 1 forma. Nós já sabemos o que é o produto tensorial, em nossos cursos anteriores. Mas no fundo é isso. Eu vou pegar um tensor de rank 2, vou multiplicar por um vetor. Então eu vou obter um objeto que tem 3 índices. Mas aí a pergunta é: esse objeto que tem 3 índices tem as propriedades de uma 3 forma ou não? Então vocês vão ver que quando eu pego um tensor AIJ, que é uma 2 forma, e multiplico por um vetor VK, é o que eu estou falando lá, estou formando um tensor com 3 índices, TIJK. Mas aí vocês vão ver, esse objeto TIJK, que é formado pela 2 forma e pela 1 forma, a pergunta é: ele é uma 3 forma? Aí vocês sabem o que é uma 3 forma. Para ser uma 3 forma, ele tem que ser completamente simétrico. Vamos verificar se ele é ou não. Vocês vão ver que não. E aí, eu vou pedir, então, já que ele não é uma 3 forma, eu vou querer que vocês produzam uma 3 forma a partir desse produto aqui. Tem uma 3 forma aqui dentro. Vocês vão ter que extrair a 3 forma aqui dentro. Então, isso aqui vamos ter uma metodologia para isso, que é isso que vai ser chamado produto exterior. Eu estou só querendo que vocês façam esse ensaio para vocês perceberem o que a gente vai estar fazendo quando a gente tirar o produto exterior. Então, em 3 dimensões, nós vamos multiplicar uma 2 forma por uma 1 forma e vamos querer construir uma 3 forma. Em 3 dimensões, ainda, a tarefa continua, continuando em 3 dimensões. Suponhamos que eu pego uma 2 forma A2 e multiplico por uma 2 forma B. Então agora eu tenho 2 formas. Então isso aqui, o produto vai me dar um objeto com 4 índices, vai me dar um W e J, que vem daqui, KL, que vem daqui. Então, claro, esse objeto não é uma 4 forma. Então o que eu vou querer que vocês façam é que vocês extraiam a 4 forma que está contida dentro desse objeto. Só que, se eu estou em 3 dimensões, eu não posso ter 4 formas. 4 formas é necessariamente 0. Então vocês vão ver que, se eu extrair uma 4 forma daqui, ela necessariamente vai dar 0. Por quê? Porque se eu estou em 3 dimensões, eu não posso ter formas superiores a 2. A não ser que ela seja 0. Eu vou ter que ter índices repetidos. Então, nós vamos ver que o produto exterior, ele também limita para nós. Ele sabe, se eu estou em D dimensões, eu multiplico uma P forma por uma P' forma, o produto exterior vai me dar uma P mais P' forma, mas automaticamente ele vai ver que isso aqui tem que ser menor ou igual a P. Tá? Então eu quero que vocês façam isso à mão, só para sentir que está por trás. Depois na outra também a gente vai formalizar, vamos definir direitinho o que é o produto exterior e ele já faz tudo isso para a gente. Bom? Então, o que nós vamos começar a partir da próxima aula é o cálculo com formas, o cálculo exterior, tanto o produto exterior quanto a chamada derivada exterior. Então, quando a gente produzir a derivada exterior, a gente vai estar generalizando a noção de gradiente, rotacional e divergente
para objetos que não sejam necessariamente vetores. O que é o rotacional de um vetor em 3 dimensões? Todos nós sabemos, é um vetor. Mas o que é o rotacional de um vetor em 5 dimensões? Não é mais um vetor. O que é o rotacional de um tensor de rank 3 em 6 dimensões? Vai ser uma 4 forma. Então, nós vamos começar a generalizar o conceito de gradiente rotacional e de divergente para formas, que é preformas em 10 dimensões. Certo? Então, isso vai ser material da próxima aula. Parece que pelo nosso esquema, esse curso são 4 ou 5 aulas, eu acho que são 5. Então, semana que vem eu dou mais uma aula. Isso. Aí, no início de fevereiro, eu dou 2 dias consecutivos para fechar o curso. Tá certo? Obrigado. Tá?